Boa tarde, estamos aqui com o Celano Rodrigues, professor do Departamento de Informática e Matemática Aplicada. A intenção dessa conversa é uma discussão, mais ou menos, sobre a matéria de LP1, Linguagem de Programação 1. Eu que caí na conversa de usar as siglas. E primeiro a gente gostaria de agradecer, claro, o professor. Professor, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite da gente. Obrigado pelo convite. Agora vamos começar a discutir mais sobre a matéria mesmo. LP1, para quem não sabe, é a Linguagem de Programação 1. Assim, essa é a contextualizada básica, mas assim, a gente gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor acha importante de falar sobre LP1, qual a linguagem de programação que a gente vê nessa matéria, como o senhor cobra o aluno, no caso, sendo a partir de provas ou projetos, quais são os pré-requisitos que o aluno tem que ter para poder pagar essa matéria, o que o senhor vê de importante. Dá para a gente começar falando assim, que linguagem de programação 1, na minha opinião, é uma disciplina profissionalizante, né? Porque é um dos eixos que tem no curso do BTI, que introduz disciplinas que te levam à profissão que você pretende realizar ao concluir a graduação. Diferentemente de disciplinas de suporte, como disciplinas matemáticas, ou português, inglês, que são importantes, mas que elas são coadjuvantes no sentido de que o conteúdo de LP1 e EDB1 é que vão definir, vão dar experiência para que você trabalhe com programação, com desenvolvimento de software, que é uma das linhas principais de um curso de TI, né? Não é a única, mas é uma das principais. E, assim, eu sempre considerei LP1 junto com o EDB1, que é a estrutura de dados básicos número 1, como sendo um par, um conjunto, né? Na verdade, essas duas disciplinas já existiam antes do BTI existir, no tempo em que só tinha o curso de Ciência da Computação. Acho que é interessante puxar um pouco desse histórico, né? Então, na época, se chamava Algoritmos de Estrutura de Dados 1 e Prática de Algoritmos de Estrutura de Dados 2, o que seria equivalente a EDB1 e LP1, né? Então, naquela época, essas duas disciplinas eram dadas em conjunto, de maneira que se você reprovasse uma, acabava reprovando na outra também. Era um pouco ruim, porque acabava travando o progresso dos estudantes, né? E na época, elas eram complementares, ou seja, a ideia era que em EDB1, atual EDB1, a gente apresentasse as estruturas de dados, em que em LP1 seria a chance que você teria para implementar essas estruturas de dados em uma linguagem, que tradicionalmente tem sido C++, desde aquela época. Com a evolução do curso e o surgimento do BTI, eu acho que também um fator que ajudou a modificar bastante assim, a forma de que a LP1 é conduzida hoje, é que muitas vezes o ideal seria que o mesmo professor desse as duas disciplinas, porque ele manteria uma consistência entre elas, né, em termos de cobrança de conteúdo. Por exemplo, eu poderia fazer uma aula hoje sobre pilhas em estrutura de dados e na aula seguinte da LP1 eu tocar no assunto como implementar uma pilha usando classes. Então ficaria algo bem casado. E era a forma que eu costumava conduzir antigamente, né? Só que a impossibilidade de garantir que o mesmo professor daria as duas fez com que os NDEs, né, os núcleos docentes estruturantes, começassem a pensar em meio que separar, tornar a LP um pouco mais independente em termos de ementa, de conteúdo, né? Focando mais no ensino da linguagem do que na prática de estrutura de dados. De qualquer maneira, eu sempre tento ensinar as duas, já talvez uns 10 anos ou mais. E sempre que é possível, eu tento pegar as duas para poder manter essa interação, mesmo que não seja obrigatória, mas eu acho importante fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, a forma que eu conduzo a LP1 hoje e a DB1 costuma ser dessa forma. Em ADB1, eu abordo as estruturas de dados, por exemplo, explicando algoritmos de busca, de ordenação, como a estrutura de dados é projetada e como é que ela pode, quais são as operações básicas que elas têm que suportar, como é que a gente analisa o desempenho dessas estruturas em termos de operações, usando complexidade ou análise empírica, né? Então, a parte toda teórica vai aí. E eu costumo também cobrar em EDB1 implementação dessas estruturas de dados. Então, no próprio curso, eu tenho espaço para tanto introduzir a questão teórica, quanto também cobrar a implementação prática de várias estruturas mais tradicionais, como listas encadeadas, que acho que é uma das mais importantes. E o que eu faço em LP1? Eu pego esse mesmo conhecimento que foi usado em EDB1 e coloco em LP1 na forma de projetos. Então, eu costumo sempre trabalhar com aplicações de estrutura de dados que a gente vê em EDB1 e em LP1. Então, em resumo, em EDB1, o estudante aprende a estrutura de dados e como implementar. Em LP1, ele aprende a usar essa estrutura de dados dentro do contexto de uma aplicação mais real, tentando simular, digamos assim, o que ele vai poder enfrentar no mundo concreto lá fora, quando ele se formar e for atuar em algum tipo de empresa ou pesquisa, né?
que no mundo real ele vai ter que escolher, ele vai ter que, dentro de alguns parâmetros objetivos, saber identificar qual estudo de dados que é mais adequado para resolver determinados problemas. Então, é essa experiência que eu procuro passar em LP1, independente da linguagem. A linguagem que a gente usa é C++, porque, como eu falei antes, é uma linguagem mais tradicional, ela tem um poder de implementação grande na indústria, né? Então, a gente costuma sempre priorizar essa. E em LP2, que é a disciplina seguinte, para quem não conhece a grade, costuma focar em Java, né? É uma linguagem um pouco mais comercial e menos de pesquisa ou indústria. O senhor comentou que em LP1 o estudante põe em prática o que ele vê em EDP1 também. Aí, no caso, a gente sabe que o UFRN tem aquela demanda de existir pelo menos uma prova. Assim, eu não sei se eles classificam prova como uma prova escrita, mas assim, existe a demanda que existe pelo menos uma prova. Mas o senhor também dá a entender que, no caso, tirando essa prova que é obrigatória, o resto da disciplina é dado em projetos. É isso? Isso. Eu acho que o que o UFRN exige é que seja feita uma avaliação individual. A forma que essa avaliação é feita, se é através de prova escrita, prática ou não, aí cada professor tem liberdade para definir. Então, o que eu costumo fazer em LP1, tirando essa época de ensino remoto que mudou completamente essas exigências, né? Então, normalmente eu costumo aplicar uma avaliação individual na primeira unidade apenas. E normalmente ela é feita em sala de aula, né, no laboratório, com acesso completo ao material que o pessoal usou para aprender o conteúdo, né? Tipo acesso à internet para procurar definições de funções, de alguma coisa da linguagem que ele por acaso tenha esquecido, tentando simular o mundo real. No mundo real você vai ter direito a consultar algumas informações, referências de linguagem, por exemplo, né? E eu falo, pessoal, a ideia da avaliação é verificar se você consegue desenvolver um pequeno programa em tempo limitado com a pressão de ter que fazer algo com alguém observando você ou avaliando o que você está fazendo. E a partir daí, essa avaliação em geral, o pessoal tende a tirar nota baixa, né? Porque é a primeira vez que eles estão tendo contato com esse tipo de pressão de ter que fazer código com restrição de tempo, né? E a partir daí começam os projetos, que é a forma que eu encontrei de melhor passar essas aplicações do mundo real de maneira conectada com o conteúdo que eu preciso passar de LP1, que é sobre a linguagem C++, né? Antes da pandemia, né, antes do ensino remoto, era uma avaliação individual no início do semestre e o resto projetos. Agora, com o ensino remoto, ficou diferente. Eu não tenho mais essa restrição de ter que aplicar uma avaliação individual, então já começo com projetos desde o começo até o final, em torno de 4 ou 5 projetos, dependendo da disponibilidade da turma, né? Aí, no caso, assim, sobre esses projetos, meio que abre brecha para a atualidade. Acho que a questão passou a ser a atualidade. No caso, assim, como o senhor anda acompanhando esses projetos? Se é um suporte contínuo através das aulas, Sim. se são checkpoints de cobrança. Então, como é que funciona, né? Com esse ensino remoto, eu acabei utilizando uma técnica que eu já vinha usando mesmo na época do ensino presencial, que era moldar a disciplina orientada a projetos, né? Eu já fazia isso de certa maneira. O que mudou agora é que, na hora que eu passo um projeto, eu tento deixar bem claro para os estudantes, hoje eu fiz uma aula sobre exatamente isso, é que a ideia do projeto ele é motivar você buscar o conteúdo, é como se fosse uma aula invertida. A orientação a projetos, você primeiro apresenta o projeto com desafios que o professor consegue controlar e medir a profundidade, e a partir daí, teoricamente, isso deveria estimular o estudante a buscar conhecimentos necessários para resolver esse problema. E todo esse processo seria feito com orientação do professor, de outros participantes da disciplina, e dos próprios alunos entre eles, o que às vezes é difícil de estimular, especialmente no ensino remoto. Então, a ideia sempre foi essa, de você apresentar um problema e dizer, olha, esse problema, para você resolver, você vai precisar desse conteúdo, desse. Então, na hora que eu explico um problema, eu normalmente faço isso num PDF, num documento, colocando todos os itens que eu espero que o estudante desenvolva, né? Eu também coloco agora no CIGAR quais são os conteúdos que ele precisa adquirir para resolver esse problema. Uma vez passado o problema inicial, as próximas aulas, em geral, 3, às vezes 2 semanas, depende do tipo de problema ou de projeto, se ele é longo ou curto, e são aulas de acompanhamento. Então, eu coloco lá, uma aula de hoje foi uma dessas, de acompanhamento, mas a ideia é que nessa aula de acompanhamento, os estudantes tragam as dificuldades que eles enfrentaram. Por exemplo, no trabalho atual é para fazer um Sudoku, que é um joguinho de tabuleiro, né? E o projeto pede que o estudante leia esse tabuleiro de um arquivo de texto normal, arquivo ASCII, né? E a partir daí desenvolva um jogo interativo para permitir que o usuário jogue, né? No Sudoku, né? Que é uma espécie de quebra-cabeça numérico, né? Então, um dos tópicos que
primeiro tópico que eu coloquei lá, que é importante saber, é como ler arquivo, que seria o streams em C++, uma forma de você carregar informação de um arquivo texto, ou então do terminal que seja, né? Então, a tendência natural é que as primeiras dúvidas sejam sobre streams. Então, ao invés de eu fazer uma aula solta sobre streams, o que é streams, como é que eu faço para abrir um arquivo, eu passo o projeto, eu vou esperar que eles vão ter dúvidas sobre como ler streams, e aí a partir dessa dúvida é que eu vou explicar o que é streams, no contexto do projeto que está em aberto. Porque aí fica um conteúdo mais localizado, mais, né, contextualizado dentro do que eles precisam fazer. A esperança é que isso faça com que o conteúdo fixe melhor do que apenas um conteúdo solto. Então, em termos de acompanhamento, como você perguntou, o acompanhamento é feito dessa maneira, com aulas, né, seguintes ao lançamento do projeto e o uso intensivo do Discord, né? A gente usa bastante, pelo menos estou sempre ligado aqui no que está acontecendo no Discord. Eu estimulo bastante os estudantes a colocarem suas dúvidas lá, especialmente se for dúvida sobre o projeto, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro participante. Então, é legal que você escreva a sua dúvida, até porque o processo de elaborar uma dúvida escrita já faz com que você entenda o problema, já começa a tentar encaminhar você para uma solução. Não sei se você já tiveram esse tipo de experiência, mas quando você tenta explicar um problema para alguém, o fato de você só explicar o problema, você já começa, nem precisa mais não me ajudar, que eu já descobri a solução aqui, né? Você acaba tendo que pensar um pouco mais sobre o problema e isso pode te levar à solução ou não. Então, por isso que também é estimulado que o pessoal publique as dúvidas no Discord e aí eu faço acompanhamento, tanto via Discord, diretamente trocando mensagem com cada um individualmente, ou em grupo, vocês colocarem nos canais que são destinados a abordar aspectos dos projetos em aberto. E as aulas de acompanhamento também. Acho que funciona assim. Certo. Aí, professor, só uma dúvida assim sobre esses projetos, porque a gente sabe que tem o perfil do aluno que não vê problema em fazer trabalho assim, meio que eu coloquei a carroça na frente dos bois agora, mas assim, existem alunos que estão dispostos a trabalhar em grupo e existem alunos que preferem trabalhar individualmente. Esses trabalhos, eles dão liberdade ao aluno escolher tanto trabalhar individualmente ou em dupla, ou se eu prefere que o aluno sempre trabalhe em dupla, se existe alguma restrição a isso ou não? Bom, em geral, eu deixo em aberto. Cada um decide a forma que quer trabalhar. Eu tento mostrar as vantagens e desvantagens de cada opção. Você trabalhar sozinho, você vai aprender mais, porque vai ter que resolver tudo sozinho, mas se você trabalhar em cooperação com alguém, você pode estar aprendendo como interagir com outras pessoas, como se comunicar, como programar em conjunto, usando, por exemplo, o Git, que é uma ferramenta que a gente costuma usar. Então, assim, cada decisão tem suas consequências, tem seus lados positivos e negativos. Então, a ideia que eu tento colocar no começo é escolha de maneira consciente o que você quer fazer. Mas, assim, em termos de cobrança, tanto faz para mim. O que acontece no trabalho em dupla, e normalmente o que eu faço para avaliar, além da avaliação de código mesmo, assim, mais objetivo, né, com relação aos itens que eu já identifiquei na descrição do projeto e a pontuação que já é dita previamente, eu costumo fazer uma entrevista, né? Especialmente agora na parte do ensino remoto. E essa entrevista ela é individual ou com a dupla. E aí o que eu peço é que cada um explique uma parte do projeto, para saber de que maneira que o trabalho foi distribuído, se cada um tem conhecimento do que o outro fez. E na individual eu peço só que ele explique elementos do projeto. E assim, e aí eu alerto para a dificuldade. Às vezes o projeto pode ser difícil para um, mas em geral, para uma pessoa sozinha fazer. Mas em geral, quem quer fazer sozinho, ele consegue fazer porque ele já está acostumado a trabalhar sozinho e consegue se desenvolver bem. E os que trabalham em duplo já estão acostumados a trabalhar em duplo com alguém e preferem esse modelo de trabalho. Assim, para mim é indiferente. O importante é que você tenha a experiência de aprender com o projeto. Acho que isso que eu tento frisar sempre. A avaliação, ela no caso, a pontuação, ela não é dada no sentido assim, o senhor disse que o senhor coloca o material, aí ocorre sala de aula invertida com a intenção do aluno ir atrás do conteúdo e aprender, mas assim, a avaliação final do projeto, ela é feita somente naquela avaliação final, no sentido tipo assim, eu pedi isso, isso e isso, na data de entrega, seu projeto faz isso e isso. É claro que existem os pontos que o senhor olha, mas assim, ou existem checkpoints que também contam como pontuação. Ou se o senhor deixa livre assim até tal data no calendário, então se ele entregar em data X, não tem problema. Eu já experimentei os dois modelos de fazer. Eu uso esse modelo de check-in, checkpoints, na disciplina de computação gráfica, que ela é os alunos mais avançados, né? Tipo, avançados no curso, não necessariamente avançados em termos de conhecimento, mas é mais adiante no curso, né? Oitavo semestre, de ciência da computação. E aí eu uso esse sistema de trabalhar com check-ins. Funciona bem, porque é um projeto só o curso inteiro.
Então, não dá para deixar solto e você cobrar só no final do semestre. No caso da LP1, eu já notei que quando eu fiz isso não funcionou muito bem, porque o aluno tende a ficar, às vezes ele tende a não conseguir cumprir esses check-ins e ele acaba desistindo, tipo como se fosse uma pressão a mais. Então, o que eu faço para poder contrabalancear isso daí? Eu coloco a avaliação, normalmente ela é feita no produto final. É claro que, como eu falei, tem toda a assistência durante a época que o trabalho está aberto para poder a gente dar suporte ao que é necessário, né? E assim, o que eu costumo fazer é oferecer 3 datas de entrega. Uma entrega adiantada, para aqueles caras que conseguem se organizar bem, aí ele ganha um ponto a mais se ele entregar antes do prazo. Uma entrega no prazo, aí você não ganha nada, mas tem os pontos extras que eu sempre costumo colocar nos trabalhos. E uma entrega atrasada, para eu sei que sempre existem problemas pessoais que podem fazer com que você não consiga cumprir o prazo, N motivos aí. Então, para esse aluno não ficar prejudicado, ele tem a chance de entregar e aí ele vai ganhar no máximo 70% da pontuação disponível. E aí dentro, como eu falei, dentro desse projeto, em geral, eu costumo colocar 70% da pontuação para o mínimo que eu espero que eles saibam desse projeto. O resto, para mim, é como se fosse extra. Se ele fizer o mais, ótimo. E além dos 10 pontos que eu normalmente costumo colocar, eu coloco 1 ou 2 pontos a mais, que é para estimular o cara que gosta, que é mais avançado, que tem um desempenho melhor, de maneira que tentar cobrir tanto as pessoas que têm dificuldades, que a gente sabe que é muito heterogênea o nível de uma turma como LP1, quanto os que são avançados, né? Tentar cobrir todo mundo aí. Então, a checagem, normalmente, ela é feita apenas no final, olhando para esses aspectos mais objetivos, que eu tento deixar bem claro no início quando eu entrego o projeto, e da entrevista num segundo momento que pode balancear essa nota, pode fazer ela tanto subir quanto descer, caso eu perceba que o estudante não participou do projeto, estava ali só encostado no outro, etc. Não sei se esse é o melhor método, mas tem funcionado comigo. Eu lembro que eu acho que era Early Bird, né? Como chamava quando eu entregar antes. Isso, Early Bird, né? Exatamente. Meio que deu um gás na época para fazer o Pois trabalho. é, o estudante que consegue ser bem organizado, ele tem condição de entregar antes e ele tem um estímulo a mais, que é um ponto extra, que ele pode usar depois como ele quiser, como se fosse um jogo, né? Dentro de uma unidade ele consegue transferir esse ponto, se ele tirar 10. Né? Professor, assim, tocando nesse assunto, já que o senhor comentou que alguns estudantes se sentem pressionados, ou de certa forma. Não digo nem assim, somente se sentir pressionado, mas caso o estudante não consiga acompanhar, existe alguma média de em qual unidade ou conteúdo fica evidente assim que os alunos têm uma maior dificuldade? Porque assim, eu lembro que desde o começo, pelo menos, talvez isso seja um pouco pessoal demais, mas eu acho que desde o começo, quando eu paguei ele pegou com o senhor, já existia evidente aquela parte de sala de aula invertida, que o senhor colocava o C++ reference, mais ou menos, e mandava a gente ler documentação, essas coisas, para a gente meio que ir criando costume. Mas, assim, existe algum conteúdo que nem dessa forma, assim, o senhor nota que existe uma dificuldade que os alunos sempre vão ter, ou ela é não sei a palavra agora, tentei Volátil inventar, também. volátil, e assim, as unidades podem ir mudando a sua dificuldade, dependendo de um semestre para outro. Em termos de balanceamento de carga, assim, em geral, o primeiro semestre ele é difícil, porque é onde você está tendo contato com a linguagem C++, aí normalmente muda um pouco a ideia de você programar dentro de uma IDE para programar no terminal, que é mais baixo nível. Tem as ferramentas novas como Git, como GDB, além do próprio compilador. Então isso gera uma dificuldade já no início, sem pensar no projeto. Então normalmente eu começo com um projeto bem mais simples, tranquilo assim, de fazer, para que você tenha tempo de batalhar com C++, com a sintaxe C++, que é muito esdrúxula em alguns momentos, e se acostumar com o processo de programar. Né? E você ler um problema, entender, identificar as entradas, pensar numa solução em papel, eu tento enfatizar bastante isso. Né? Antes de você programar, tem que planejar. Se você planejar bem, a sua programação sai muito mais rápido. E toda a questão da sintaxe C++, que é muito complicada para o programador iniciante. Por isso que a gente sempre enfatiza o uso de referências, né? E eu deixo isso aberto, por exemplo, na avaliação, porque é necessário. Sem isso, você não consegue programar isolado numa caixa sem ter contato com a internet. É muito difícil fazer isso. E assim, na segunda unidade é onde eu costumo colocar os projetos mais desafiadores, porque eu sei que o estudante ainda tem tempo de fazer alguma coisa decente, né? Então, é onde eu começo a diferenciar quem, de fato, está com dificuldade no conteúdo, porque já passaram-se 2 unidades e ele ainda está com dificuldade, daquele que estava com dificuldade, mas conseguiu superar e tem a dificuldade normal do projeto em si.
E aí, na unidade 3, normalmente eu passo um trabalho um pouco mais difícil, quer dizer, do mesmo nível do segundo, mas com mais opções de você conseguir pontos extras, porque eu sei que na terceira unidade, em geral, o pessoal tem que se dedicar a vários projetos simultaneamente e não dá para fazer entregar uma aplicação, um projeto de programação tão bom como ele gostaria, em função das outras necessidades que existem em outras disciplinas, né? Então, o balanceamento é um pouco assim. A primeira unidade começa difícil, a segunda também um pouco difícil, a terceira já tende a ser mais fácil, porque você já está acostumado com o processo de programar, de ter feito, sei lá, 3 ou 4 projetos antes. Então, o quinto projeto ou o quarto projeto já sai bem mais fácil do que os primeiros, que era uma novidade para você. O senhor já explanou que mudou a forma de cobrança para projetos, mas o senhor mudou questões como abolir falta, virou uma presença obrigatória ainda? Acho que as pessoas acham importante saber isso Bem também. curioso saber, né? Assim, no ensino presencial, a presença ela é necessária porque está no regulamento da universidade, no regulamento de graduação. Com o ensino remoto, houve uma mudança no regulamento para se adaptar à nova realidade. Assim, eu sei que nem sempre é possível o estudante participar no momento síncrono, porque ele tem um computador dividido com N outras pessoas em casa, porque ele não tem acesso a uma sala onde ele possa sentar com calma e prestar atenção no que o professor tem a falar. Então, assim, a gente foi orientado pela universidade que a cobrança da presença não é necessária durante o ensino remoto. Então, o que eu faço? Como é que eu avalio a assiduidade? Eu avalio pela participação no Discord, em termos de, aquele cara que está sempre interagindo comigo, eu sei quem é, e também pela entrega dos trabalhos. Se o estudante entregou todos os trabalhos de maneira correta, né, conseguindo explicar o que ele fez, isso quer dizer que ele participou da aula. E mais importante, não é participar da aula, ele aprendeu alguma coisa. Acho que o mais importante do que ter uma pessoa de corpo presente ali, só para dizer que está ali, e contar as presenças numericamente, é saber que aquela pessoa está interessada no conteúdo e se esforçou e aprendeu alguma coisa. Acho que essa é a meta que eu tento atingir durante um curso, né? Então, assim, só para não passar em branco, o que eu criei no Discord é um canal chamado Check-in. Então, quando o pessoal participa da aula síncrona, né, no horário de aula normal, eu peço que eles entrem no Discord e coloquem uma mensagem. Bom dia, eu cheguei, estou aqui. Então, eu consigo ter uma noção de quem está assistindo a aula em tempo real. Ó, apareceu a mensagenzinha. The meeting has been upgraded by host and now includes unlimited minutes. Então, a gente pode continuar conversando aqui sem problemas. E já tem alguém Bom, mandando mensagem aqui com o tempo. não, fica tranquilo. Então, assim, a avaliação da assiduidade é feita dessa maneira. Eu priorizo mais que ele mostre para mim, o estudante demonstre de alguma maneira que ele entendeu o conteúdo, que ele domina aquele conteúdo, do que saber que ele teve em todas as aulas ali, olhando para o que eu tenho a falar. Até porque um ensino remoto, você fazer uma aula expositiva, eu acho que é uma crueldade com o estudante ter que ficar 1h30 assistindo o professor falar, e aquilo ali talvez não fazer muito sentido para ele. Então, por isso que eu tento priorizar ao máximo aquela aula mais concisa durante esse ensino remoto, né, focado no que você precisa aprender para ter sucesso no curso. Foi notado, pelo menos assim, a maioria da equipe pagou matéria com o senhor. E assim, foi notado que existem bons relatos de quem paga matéria com o senhor, assim, se sente motivado a continuar no curso, sente que aprendeu muita coisa. Eu acho que isso também se dá a metodologia do senhor de usar a sala de aula invertida, né? Assim, é um tópico que eu toco muito porque foi muito notório quando eu paguei. Eu acho que qualquer outra pessoa que também vai pagar vai notar essa diferença, comparado, acho que ITP e PTP, que é muito pegando na mão do aluno e caminhando com, visto que é o primeiro contato. Mas, assim, o senhor tem noção desses feedbacks, assim, que essa metodologia passa pra gente, mais ou menos? Em geral, o pessoal, quando termina o curso, alguns alunos, sei lá, 10%, 20%, vêm conversar comigo e comentar que gostou muito da forma que a disciplina foi conduzida, que conseguiu aprender bastante. Eu consigo notar isso pela evolução dos projetos. No primeiro projeto, todo mundo enrolado, meio que capenga. Quando chega no final, a qualidade do projeto é gritante, a diferença. Então, isso mostra que alguma mudança aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu que aquela pessoa conseguiu evoluir. Acho que isso é o mais importante. Agora, sim, vale salientar que essa metodologia ela não é ideal para todas as situações. Ela funciona bem em algumas situações e depende muito da colaboração dos próprios estudantes, dos próprios alunos, porque se você fizer uma aula invertida e o pessoal não fizer a parte dele, que é tentar resolver o problema inicialmente sozinho e trazer as dificuldades para a sala de aula, o método não funciona, não é eficaz.
Por exemplo, hoje foi um exemplo típico disso, né? Eu coloquei o projeto, eu cheguei no encontro achando que teria um monte de gente com dúvidas, porque o projeto já foi lançado e tem uma data próxima, não apareceu quase ninguém. Então, o que é que eu fiz? Eu vou para o plano B. Qual é o plano B? Eu simulei uma dúvida que é comum nas versões anteriores e tentei responder para os que estavam presentes. Então, assim, será que eu consegui atingir o objetivo? Não sei, talvez não tenha sido ideal, mas foi o que eu consegui fazer dentro do que eu obtive de retorno da própria turma. Então, é legal deixar isso claro, que esse método funciona bem quando há uma cooperação do estudante com o professor, né? Tentando atingir um bem comum, que é fazer com que você tenha experiência. Acho que o importante aqui não é o conteúdo, não é a nota. Sempre a ideia é deixar claro para o pessoal, não importa se você tirou 7, 10, 5, 2, o que importa é você aprender o que tem que aprender, você aprendeu um dos tópicos mais importantes que eu considero a alocação dinâmica, ponteiros, né? Que é o que normalmente deixa o pessoal bem atrapalhado nessa parte. Então, se você conseguir aprender isso, isso é que importa, porque é o que vai ser cobrado lá fora, numa eventual seleção de trabalho ou mesmo uma entrevista de emprego, é esse conhecimento, não saber quanto é que você tirou em LP1 numa universidade X, YZ lá, não sei aonde. Ninguém quer saber disso. Quer saber, ó, você consegue fazer uma pilha usando lixo encadeado? Mostra para mim aqui agora. É isso que o entrevistador em geral pergunta. E em termos de feedback, eu tenho muito feedback assim de alunos que já estão, por exemplo, na pós-graduação, fazendo doutorado e fora do país. Eu sempre que tem chance de alguém voltar para o FRN, que já passou por LP1 ou EDB1, eu procuro convidar para ir para a turma de EDB1 ou LP1 para falar um pouco da experiência, ex-alunos. E, em geral, o pessoal fala que o que a gente passa para as turmas é o que é cobrado lá fora, em termos de entrevistas para emprego, seleções, etc. Então, isso acho que é algo que me deixa muito feliz, assim, mostra que a gente está no caminho certo, no sentido de como abordar o conteúdo, como apresentar o conteúdo para os estudantes, né, as novas turmas. Só justificando também, meio que uma amiga minha perguntou agora, Amanda. Eu me mutei agora porque passou um carro de som também. Espero que a galera corte isso na edição. Males do ensino remoto. Mas acho que, assim, qualquer pessoa que escutar ou ver esse vídeo vai ter uma noção boa da matéria. Agora do senhor como professor. Assim, acho que foi perto do que a gente planejou. Queria agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Salão. Tanto por todos os ensinamentos da matéria, tanto por aceitar esse convite. Eu não sei como vai se decorrer essa disciplina do portal, se a gente vai ser convidado a convidá-la novamente para falar de alguma matéria. Quem sabe a gente possa falar sobre a EDB1, EDB1, se o senhor puder também, é claro. Tá todo mundo mutado, mas eu acho que se eles pudessem abrir o mic, acho que o sentimento é esse, de obrigado por escutar a gente nesse dia de Eu hoje, que por tenho que tirar um agradecer a tempinho. oportunidade de poder conversar. Eu acho que isso é a universidade, você ter chance de promover esse tipo de interação, não só entre professores e alunos, mas entre a universidade e a comunidade externa. Então, isso para mim é o que define a universidade. Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa e desde já me coloco à disposição para falar ou EDB1 ou computação gráfica, que vocês queiram tocar aí, eu estou à disposição para Pois ajudar no que for é, preciso. eu abri aqui o mic só para fazer um comentário, né? Que foi eu que sugeri para fazer essa entrevista com o senhor, porque eu já paguei matéria. E esse final, né, que Vinícius comentou, falando sobre será que o senhor tem noção do quanto motiva e incentiva a gente, né? Justamente por isso, a gente lembra é, como é dada a matéria, com a preocupação que o senhor tem com os alunos, que tem mais dificuldades, até essa parte de avaliação, né? As pessoas que têm mais facilidade, o senhor também está lá colocando mais desafios. É sempre muito interessante. Apesar, às vezes, tipo, é muito projeto, às vezes a gente fica meio perdido e tal, mas é isso que faz a gente pensar, caramba, a gente tem que ir atrás, a gente tem que correr atrás, aprender e tudo mais, e fica para frente, né? A gente lembra mais para frente, nossa, essa metodologia foi pesada, mas foi tão boa, o professor é tão bom, né, que a gente gosta, né? Tem esse carinho de lembrar. E foi por esse motivo que eu falei com o pessoal, vamos chamar a Celan para dar essa entrevista, porque outras pessoas podem ver esse vídeo ou escutar o podcast que também vai ser transformado para se incentivar e se matricular com o senhor, porque às vezes tem vários professores, né, para pagar a disciplina, às vezes a pessoa fica perdida, não sei com quem pagar, não tem indicação, é novo no curso, não tem tantos amigos, então
Eu acho que esse portal vai ser interessante para isso, para saber com quem pagar e conhecer a metodologia dos professores. Uhum. Eu agradeço aí os elogios. Acho legal isso que você falou, né, de você poder tornar o curso mais transparente, né, para os próximos alunos, para entender como é que funciona a estrutura do curso. Mas deixo logo avisado que o curso é para quem vai fazer, né? O curso é trabalhoso. Tipo assim, vocês vão ser cobrados porque isso é uma coisa interessante. Essa ideia que você falou de que fica marcado, né? É justamente isso que eu quero, que você tenha esse desafio inicial, algo que parece impossível de primeira vista, mas que você vai conseguir superar e isso vai fazer com que você entenda que os desafios estão aí para serem superados. Não adianta você, se fosse uma disciplina muito fácil, no caso do LP1, por exemplo, sei lá, você vai conseguir a nota que você queria, mas e aí, você conseguiu aprender algo com isso? Teve algum desafio? Você saiu da zona de conforto? Acho que essa é a questão principal, né? Então, a ideia é expor vocês ao que acontece no mundo real, que é trabalhar sob pressão, com cobrança, com objetivos bem claros, ao mesmo tempo, introduzir, ao mesmo tempo ser, digamos assim, compreensivo para perceber que existem, a turma é bem heterogênea, tem gente em diversos níveis diferentes, tem um bom aluno, tem aluno que quer ser bom, mas está com dificuldade de organização, dificuldade pessoal, é muito comum acontecer isso, de as pessoas me procurarem fora da aula para dizer, a pessoa estou com essa dificuldade em casa, etc. Então, a gente tem que saber acomodar esse tipo de situação, que são situações de exceções, e tentar fazer com que esse aluno seja estimulado e não desista. Acho que o grande problema na universidade como um todo é a desistência, né? Acho que até tinha uma pergunta na lista que você mandou, que era sobre a média das notas, né? Eu falei, ixi, não vou nem perguntar isso. Mas, assim, o que eu posso falar com relação às notas é que, em geral, quem vai até o fim, passa. Tem muita gente que desiste, assim, normal acontecer isso, que não entrega 1 ou 2 trabalhos, então não tem como passar. Mesmo que eu queira passar, você não tem nota ali para passar. Mas todos que vão até o final, todos assim, é um exagero, mas 95% dos que vão até o fim, entregando todos os trabalhos, participando do curso, em geral são aprovados. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar com relação à nota era isso. E com relação à mentalidade em geral, é essa, de você não desistir com os desafios. Os desafios estão aí para fazer você crescer, não para derrubar. A ideia do professor nunca é de querer reprovar um aluno. Eu não tenho prazer algum em ver uma nota baixa, ver no final do semestre que alguém não passou. Pelo contrário, eu quero ver todo mundo passando, aprovado e satisfeito, e lá em EDB2, LP2, contando como é que está sendo a experiência lá. Muitas vezes eu cruzo pelos alunos no corredor, antes da pandemia, né? Que já passaram por mim e falam, professor, eu estou lembrando aqui daquele conteúdo que eu vi com você, está muito legal agora em EDB2, LP2, etc. E muitos acabam voltando também em computação gráfica, né? E aí lá em computação gráfica eu vejo se de fato o cara aprendeu ou não, porque a gente usa C++ por lá, né? Então, no começo da disciplina, o pessoal em geral pena um pouquinho, mas logo lembra do que viu lá em LP1 e consegue deslanchar também. Ou seja, de qualquer maneira, agradeço o convite, a oportunidade de poder conversar com vocês já me coloco à disposição mais uma vez, se precisar novamente, estou aí. Com certeza, a gente agradece muito também. E só um outro parêntese que eu gostaria de comentar, né? Que uma coisa que fica para frente também é a forma que o senhor passa para a gente os trabalhos, né? Tudo organizado como PDF, o que o senhor quer que a gente faça, né? Às vezes para frente a gente pega uma matéria que às vezes o professor não é tão claro, a gente faz uma coisa achando que é outra, né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante e importante para a gente também, né? Para saber o que é para fazer, mas também não pegando na mão, mas no sentido de o propósito mesmo do trabalho. Eu acho muito bom. Faz falta a organização, às vezes. E assim, é a forma que vocês vão ser cobrados, teoricamente, no mundo real, lá fora, né? Quando você for participar de alguma equipe maior, você vai receber um conjunto de especificações. Então, é isso que eu tento fazer na descrição do projeto, porque facilita para mim, a minha correção fica mais fácil, porque ela é objetiva, eu tenho itens com pontuação bem específica, fica fácil para o estudante avaliar o que ele pode fazer dentro das restrições dele. Nem sempre a pessoa consegue fazer tudo, então ele vai escolher aqueles itens que valem mais pontos, por exemplo, né? E outro aspecto que eu acho legal, que talvez no ensino remoto está acontecendo menos, é você poder argumentar. Muitas vezes eu dou um ponto X para alguém e eu sempre estimulo muito o aluno a contestar. Se ele achar que aquela pontuação está errada, de acordo com os critérios objetivos que eu coloquei lá no trabalho, que ele venha conversar comigo e mostre, professor, eu acho que aqui eu deveria ganhar mais pontos porque eu fiz isso, isso e isso. Eu acho legal quando o aluno vai lá e se coloca, se comunica com o professor e tenta mostrar, logicamente, que ele merece tais e tais pontuações.
Eu acho bem bacana que é uma forma de você aprender a se defender desde cedo, né? Porque no mundo real você vai precisar fazer isso também. Então, assim, o trabalho, ele tem, quando ele é bem especificado, facilita a vida do aluno, facilita a minha vida bastante. Então, eu sempre faço questão de fazer isso, sempre que possível. Eu quero falar só, dar uma palavrinha, agradecer, né, ao professor pelo tempo dele e falar que eu não tive a oportunidade de ir para você, eu paguei matéria à noite, eu não sei em o horário que você ministra, mas que depois dessa entrevista, eu acho que com certeza você estaria no topo da lista de professores para pagar, só se não batesse com nenhum dos meus horários, né, no caso. Eu gostei muito dessa questão que você estava, inclusive, falando agora, estava sendo mais explanada, né, que é a organização, que você parece que pensa bem em deixar bem aberto e conseguir abranger um maior número de pessoas de se organizar, digamos assim. Você entende vários cenários de várias pessoas, até a questão, por exemplo, de entregar em prazos diferentes com a disponibilidade da pessoa, né? E essa coisa também de passar os trabalhos, né, nas unidades baseado na dificuldade de cada unidade, também contando com outras matérias, porque às vezes parece que os professores esquecem, né, desses detalhes que a gente tem outras coisas para fazer além de estudar também, né? Às vezes tem estágio, casa, enfim, era isso. Legal. Obrigado aí pelo feedback. É verdade, assim, às vezes é muito difícil. Eu vejo muito relato dos alunos falando que professores, às vezes, eles enchem os alunos de trabalho e esquecem que é um conjunto de disciplinas, assim. Eu, como já fui estudante, eu lembro bem da época que era difícil gerenciar essa quantidade de matérias e trabalhos de cobrança, especialmente no final do semestre, que é onde tende a aumentar mais. Então, de fato, essa divisão em itens que podem ser mensurados objetivamente é justamente para facilitar essa decisão. Eu falo para o pessoal mesmo, olha, se você não consegue fazer, faça o que você conseguir dentro da pontuação que você precisa. A regra do jogo é essa, vamos jogar de acordo com a regra do jogo. O ideal seria fazer tudo. E muitos, o que é legal, assim, que muitos falam para mim, professor, eu não entreguei o trabalho completo, mas nas férias eu vou fazer ele completo, porque eu gostei e tal. Então, eu falei, legal. Então, isso é um feedback que eu acho muito bacana de receber e o pessoal tem feito mesmo. Muitas vezes o pessoal faz e mostra, né, no screenshot, até que conseguir concluir. E aí eu acho legal de fazer esse parcelamento da cobrança. Assim. E assim, esse semestre passado, na verdade, só duas observações aqui. Eu fiz um questionário justamente para avaliar a capacidade de trabalho de cada um dentro da pandemia, né? Então eu levantei justamente as dificuldades de você conseguir um horário fixo para estudar, de conseguir um computador dedicado para você trabalhar, de você poder participar nos horários das aulas, porque tem que cuidar de alguém na família, alguma criança, ou fazer algum tipo de serviço para os pais, enfim. E assim, foi com isso que eu consegui ter um bom retrato da variação que da variedade que tem de situações familiares durante esse ensino remoto. E foi aí que eu comecei a me tornar ainda mais flexível nesse sentido, porque eu sei que é difícil, não dá para assumir que a realidade das pessoas é uma e jogar isso para todo mundo. Cada um tem uma situação diferente, mesmo quem tem dificuldade a mais, eu me coloco à disposição para receber, para conversar com esse estudante e de repente abrir uma outra chance por fora, né, para que ele consiga entregar o trabalho em algum outro momento. Então, assim, a gente tem que ser, eu acho que, no geral, na vida como um todo, a gente tem que ser bem flexível. Não dá para você estabelecer uma regra e usar ela até o fim, né? E com relação à carga de trabalho, assim, tanto acontece para o bem como para o mal, né? Teve turmas que o pessoal, é uma turma muito boa, e aí eu passei mais trabalho do que eu tinha planejado, porque o pessoal ia executando os trabalhos, entregando rápido, falei, então tá, vou colocar um a mais aqui no final, e o pessoal gostou e fez, assim. E já tem turmas que a intensidade é menor, e aí eu reduzo a quantidade de trabalho. Então, assim, é possível fazer essa flexibilização, tanto da cobrança, quanto da quantidade, quanto da qualidade, né? Dá para a gente poder trabalhar nesses dois aspectos do curso como um todo. Galera, esse foi o professor Celan. Mais uma vez, obrigado. De coração mesmo, pela equipe que está mutada, mas todo mundo já falou agora. Então, na hora da edição, a edição faz milagre. E edição, talvez vocês censurem isso, mas, galera, se vocês não notaram, paguem com ele, viu? Professor muito bom. Talvez eu volte aqui com ele para EDB1 e computação gráfica? Computação gráfica. Computação legal. gráfica. Isso aí eu recomendo para quem quiser um desafio a mais, faça computação gráfica. Pronto, a gente tem mais 2 unidades aí pela frente, quem sabe saiam mais episódios aí. Obrigado, viu, professor? Valeu. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos aí.